Senta que lá vem a história. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Em 29 de junho de 2015, sancionou-se a Lei 13.140, que dispõe sobre a mediação judicial e extrajudicial como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Em vigor desde 26 de dezembro de 2015, a Lei de Mediação traz consigo importantes inovações no que diz respeito ao uso da mediação para a solução de conflitos, inclusive em questões que envolvam a administração pública, a fim de se reduzir o volume de processos no Poder Judiciário por meio da composição amigável. Atualmente, embora seja possível a revisão dos atos administrativos sob a ótica dos princípios da conveniência e oportunidade, a Lei 13.140 inova ao criar um foro especial para a revisão do ato administrativo. Da autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público. Vai lá falar com ele. Vai lá. A União, os estados e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, aplicando-se as mesmas regras da mediação judicial, com o fim princípio de se evitar a judicialização de questões que podem ser solucionadas extrajudicialmente, no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública. Uau! Com a criação dessas câmaras, espera-se que as questões a elas submetidas sejam tuteladas com maior enfoque nos princípios da impessoalidade, eficiência e descentralização, já que a composição do conflito se dará por um ente que não está diretamente envolvido na lide, garantindo um ambiente imparcial e mais favorável à resolução amigável do conflito. As câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos são competentes para dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público, assim como promover, quando couber, a celebração do termo de ajustamento de conduta. Mas o que é um termo de ajustamento de conduta? Ah, que fácil. Ah, me faça um problema mais difícil, né? Bem, mas primeiro me responda esse. Ah, não, porque esse é muito fácil. O termo de ajustamento de conduta é um meio alternativo de solução extrajudicial de conflitos, onde, uma vez proposto, espera-se que o compromitente vá cumprir as exigências estabelecidas pelo legitimado compromissário. Do contrário, o movimento extrajudicial não se esgota, não se finda, tendo em vista a possibilidade de ingressar em juízo visando sua execução. Cada ente federado estabelecerá em seu regulamento o modo de composição e funcionamento das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. A submissão do conflito às câmaras é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado. Alguém pode me explicar que história é essa? Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial. Não se inclui na competência dos órgãos federados as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos, sujeitos à autorização do Poder Legislativo. É de competência das câmaras a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam o equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares. Então, Bom. Bem legal, né? Tem sempre outra opção. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação. Procedimentos de mediação. Sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento. A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento quando isso for recomendável, em razão da natureza e da complexidade do conflito. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação,
hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. Cabe ressaltar que é irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes. A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. Considera-se instituída a mediação na data em que for marcada a sua primeira reunião. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou separadamente, bem como solicitar informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. Eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei para outra pessoa. Juro, nunca na minha vida. O procedimento da mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para obtenção de consenso, seja por declaração do mediador ou por manifestação de qualquer das partes. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. A instauração de procedimento administrativo para resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição. Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de resolução consensual do conflito. Dos conflitos envolvendo a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações. Peraí, já começou? Ai. Além dessas relevantes inovações, a nova lei prevê ainda a figura da transação por adesão, autorizando a celebração de acordos nos casos em que há conflitos recorrentes envolvendo a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações. Note-se que a transação por adesão deverá ser fundamentada na autorização do Advogado-Geral da União, com base em jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal ou em tribunais superiores, assim como no poder do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República. Sobre a transação por adesão, o professor Heleno Taveira Torres explica que compete à autoridade administrativa identificar os casos que devam ser objeto de transação por adesão, quando serão estabelecidos os requisitos e condições para que os interessados possam habilitar-se e aderir aos seus termos em ato do Poder Executivo. A proposta será vinculante para todos os casos equivalentes, mesmo quando suficiente apenas para a solução parcial de determinadas lides. A transação por adesão tem sido muito comum em matérias tributárias, onde o próprio fisco fomenta o acordo, desde que o devedor aceite os critérios pré-estabelecidos como se fosse um contrato de adesão. Os requisitos e condições da transação por adesão serão definidos em resolução administrativa própria. Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento aos requisitos e condições estabelecidos na resolução administrativa. A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da controvérsia. Não! 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 A adesão implicará a renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a ação ou recurso eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa.
Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa mediante petição dirigida ao juiz da causa. A formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão não implica renúncia tácita à prescrição, nem sua interrupção ou suspensão. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica que envolva órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la com fundamento na legislação. Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas de direito público federais, a Advocacia Geral da União poderá solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para a quitação das dívidas reconhecidas como legítimas. RJ, vem, nós queremos mostrar uma coisa. Tá, claro. A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar. Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia Geral da União, para fins de composição extrajudicial do conflito. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, não será possível avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, assim como não será possível promover a celebração do termo de ajustamento de conduta. As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência não poderão submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia Geral da União, para fins de composição extrajudicial do conflito. Quando forem partes, órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia Geral da União implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ainda, a redução ou cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda. A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração pública federal deverá ser previamente autorizada pelo Advogado-Geral da União. Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do conflito somente poderão ser responsabilizados civil, administrativa ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro ou para tal concorrerem. Por que me prenderam? Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Eu quero... O que aconteceu?
Portanto, as inovações implementadas pela Lei 13.140 de 2015 vão ao encontro das novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil ao estimular uma política pública do não litígio, tendo como principal objetivo a redução da quantidade de processos em trâmite no Poder Judiciário. Diga, Willy. Eu gosto deles. Eu gostei deles, eu gostei deles, eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles, eu vi eles, eu gostei logo de saída. Você odiou comparado com o quanto eu gostei Cala deles. a boca, tu é muito chato.